Pessoal, vou começar gravando aqui, tá? E aí, qualquer dúvida que vocês tiverem, fiquem à vontade para me interromper. Na aula de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre petição inicial. Estou sabendo que vocês já tiveram alguma aula com a professora Roberta sobre o tema. Então, eu acho que a gente vai conseguir conciliar com a aula de hoje, né? Mas o seguinte, a gente não vai ficar falando sobre as tutelas aqui nessa aula. A gente vai aprender de maneira genérica como fazer as petições iniciais, tá? Até para que uma não venha adentrar na disciplina da outra, beleza? Bom, vamos começar pensando o que é petição? Alguém arrisca um palpite aí? Eu sei que é sexta-feira, que já é sexta-feira à noite, todo mundo doido para sextar, mas quem é que arrisca um palpite em relação a o que é petição? Documento necessário para iniciar um processo. Para iniciar um processo. E aí, nesse processo, o que a gente faz? A gente pede alguma coisa, né? Então, a finalidade da petição é pedir. Quem faz uma petição faz um pedido. Então, partindo dessa ideia, a gente precisa entender que a petição inicial, ela é a primeira manifestação. É a partir dela que surge um processo. Então, o autor, ele vai ajuizar a ação e a gente precisa ver, conforme o Código de Processo Civil, quais são os requisitos necessários para a petição inicial. E é isso que a gente vai trabalhar aqui hoje em sala, tá bom? Primeiro, eu vou abrir um documento aqui, eu vou fazendo junto com vocês, tá? Eu vou disponibilizar um material também na faculdade. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês vão me chamando aqui. Abram o Código de Processo Civil, por favor, no artigo 319. O artigo 319, ele vai falar sobre os requisitos da petição inicial. Então, ele começa com a seguinte frase. A petição inicial indicará, primeiro, o juízo a que é dirigida. O juízo a que é dirigida, pessoal, inicialmente, a gente não sabe dizer 100% em quem vai ser esse juízo. Por quê? Porque a petição inicial, como ela é o primeiro ato, ela vai ser distribuída por sorteio para uma das varas da comarca. Então, beleza. Partindo dessa ideia, eu preciso de identificar qual a matéria que eu vou trabalhar. Se eu estiver falando, por exemplo, sobre o ajuizamento de uma ação de alimentos, a vara competente vai ser a vara de família. Então, aqui em BH, nós temos 12 varas e o processo ele vai ser distribuído por sorteio para uma dessas 12 varas. Se eu estiver trabalhando, porém, com uma matéria tributária, eu vou para a vara de feitos tributários, vai ser distribuído entre elas. Trabalhista, varas do trabalho, distribuído entre elas. Então, primeiro de tudo, eu preciso identificar qual é a matéria que eu vou debater. Vamos colocar só de exemplo aqui na aula sobre uma ação de alimentos, beleza? Então, vejam só. Eu ainda não sei qual que vai ser a vara, né, que o meu processo vai cair. Deixa eu compartilhar minha tela aqui com vocês. Estão conseguindo ver, gente? Professora, no caso aí, quando não sabe a vara, coloca lá em cima, lá, ao juízo da vara. Perfeito. Família. Exatamente, Euler. Exatamente. Olha só. Como é que vai ficar aqui a nossa petição? Eu tenho que direcionar ao juízo competente. Então, eu vou colocar ao juízo da, eu ainda não sei, porque não foi distribuído, tal vara de, isso vai depender da matéria. Neste caso específico, que eu estou falando com vocês sobre alimentos, a gente vai para a vara de família. Se, porém, eu estivesse falando de uma ação de indenização, a gente iria para a vara civil, certo? Se eu estivesse falando de uma ação muito simples que vai para o juizado especial, então eu vou direcionar para o juizado, tá certo, gente? Então, ao juízo da tal vara de família da comarca de... E agora a gente precisaria de identificar o foro competente para uma demanda tramitar. Sobre isso, a gente vai utilizar o Código de Processo Civil também, que lá no seu artigo
nos artigos, deixa eu abrir aqui, 42 e seguintes, vão trabalhar sobre a competência, o foro competente. É claro que às vezes a gente tem, por exemplo, um contrato, né, um título executivo, que tem uma cláusula de eleição de foro. Aí está muito fácil da gente identificar. Né? Mas e nesses casos em que eu não tenho? Como é que eu vou fazer? Utilizem o artigo 53 do CPC, que está previsto o seguinte: é competente o foro, inciso 2º, do domicílio ou residência do alimentando para as ações em que se pedem alimentos. Essa é uma dica de ouro que eu deixo para vocês. Sempre que vocês forem fazer petição inicial, cuidado com o foro. Então, Renata, eu vou instaurar um inventário aqui de uma pessoa. Posso escolher o foro que eu quiser? Não. Por quê? Porque o CPC prevê que o foro competente, o Código Civil também, inclusive, que é o foro competente é o do último domicílio. Renata, uma ação de reconhecimento de união estável. Eu tenho que ficar atenta ao foro. Né? Uma ação de indenização que um consumidor está pleiteando. Eu tenho que ficar atenta ao foro. Então, fiquem de olho no que está prevendo aí tanto o Código de Processo Civil quanto o CPC, quanto o Código Civil sobre competência, tá? Bom, continuando, então, eu vou colocar aqui, neste caso fictício que a gente está trabalhando, o foro da comarca de Belo Horizonte. Vamos imaginar que o alimentando, ele mora aqui, tá? Então, vamos colocar o foro da comarca de Belo Horizonte. Deixa eu mudar a fonte aqui para ficar bem fácil de vocês enxergarem. Quem tiver curiosidade sobre esses símbolos aqui do lado, gente, é um parágrafo. Eu gosto muito de colocar parágrafo para conseguir visualizar nas petições se eu estou colocando um espaçamento errado, ou se eu estou saltando muito espaço, pouco espaço. Então, o parágrafo, ele deixa a peça bem fácil de ser visualizada, tá? E aí, quando você clica, o parágrafo simplesmente some, ó. Então, fica de dica aí para vocês. Depois que eu escolhi o juízo para quem eu vou dirigir a minha petição inicial, vamos voltar aí para os requisitos da petição inicial, no artigo 319. A petição inicial indicará depois os nomes, prenomes, estado civil, existência de união estável, profissão, inscrição de CPF, CNPJ, endereço eletrônico, domicílio e a residência do autor e do réu. Isso aqui é uma novidade para a gente em relação ao e-mail, tá? A gente não tinha a obrigatoriedade de apresentar e-mail antes. E olha para vocês verem como que isso é uma prova do desenvolvimento tecnológico dentro do judiciário. As intimações, elas já acontecem agora para o advogado através do sistema PJE. Oi, Euler, pode falar. Oi, professora. E hoje, os e-mails, hoje não só nas iniciais, mas hoje até nas escrituras de compra e venda de imóvel, ou também de inventário, ou escritura de divórcio, também tem que colocar o e-mail das partes também agora. Exatamente. Também uma coisa que não tinha nas escrituras de registro, antigamente tinha só nome, CPF, identidade, profissão, agora também coloca esse nome de pai e mãe, porque às vezes numa possível busca nos cartórios pode haver um homônimo, e aí hoje a conferência vai ser por nome, CPF, identidade, pai, mãe, endereço e e-mail. Perfeito. E aí, para vocês verem, né, a finalidade disso, além de ser para evitar homônimo, é para facilitar as comunicações. A gente sabe que hoje em dia muito mais gente tem acesso a e-mails do que alguns anos atrás. Agora, é possível que a gente libere totalmente agora citação, intimação e etc. para todo mundo por e-mail? Não, né? Eu acho que essa pode ser uma tendência no futuro, mas a gente ainda vive um momento de muita transição. Imaginem, por exemplo, as pessoas mais velhas, os idosos que... Minha avó não tem e-mail, né? Como é que ela cadastraria, receberia uma citação, por exemplo? Então, a gente ainda vive um momento de transição, mas temos boas expectativas. A gente teve já a decisão, manifestação do CNJ, no sentido de permitir intimações para o WhatsApp,
Não sei se vocês chegaram a ver, quer ver? Intimação por WhatsApp. Deixa eu compartilhar com vocês aqui. A Polícia Civil também está usando intimação pelo WhatsApp também. Está utilizando, pois é. E isso tem funcionado, sabe, gente? Porque isso tem agilizado demais os procedimentos. E assim, convenhamos, né? A gente sabe que muita gente se furta de determinadas citações, mas o WhatsApp está ali. A pessoa abre o WhatsApp mesmo. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar aqui com vocês esse link. Achei, chat. Olha só que legal. Eu estou compartilhando aqui um arquivo do TRF1, mas se vocês procurarem, dentro desse arquivo, vai constar aí a decisão, né, a recomendação do CNJ sobre permitir citação para o WhatsApp. É muito bacana, viu, gente? Então, eu acho que essa vem sendo realmente uma tendência. O CNJ libera a utilização do WhatsApp para intimações judiciais. E a gente vê isso sendo muito utilizado, isso aqui é de 2017, mas a gente viu isso sendo muito utilizado na pandemia. Na pandemia, os oficiais de justiça não podiam ficar saindo como acontece, né, como acontecia antes. E aí, então, a ferramenta de intimações dessa forma foi muito eficaz, viu? Graças a uma decisão dessas do CNJ. Então, vamos começar qualificando as partes aqui. Eu preciso identificar polo ativo, ou seja, autor, e eu preciso identificar polo passivo, ou seja, réu, tá? Não se esqueçam, a gente precisa de ter legitimidade tanto para figurar no polo ativo quanto no polo passivo. Então, por exemplo, se a Letícia bate no meu carro e eu falo assim, nossa, eu quero ajuizar uma ação e eu vou ajuizar essa ação minha em desfavor do Euler. Aí ele vai falar assim, mas o que eu tenho com isso, né? O que eu fiz? Eu não sou parte legítima para figurar no polo passivo dessa ação. Então, neste caso, minha ação seria julgada improcedente pela falta de legitimidade dele. Então, fiquem atentos. Quem que vocês acham que em uma ação de alimentos seria o polo ativo? Os pais. Os pais? Mas os pais, eles vão estar pleiteando para si? Como é que seria? O filho representado pelos pais. Perfeito. Bebê. Perfeito. Os filhos representados ou assistidos pelos pais. Euler, citei de exemplo aqui na hora que sua conexão caiu. Eu vi, professor, só porque você me citou, caiu, eu sou sem sorte, viu? Vamos imaginar aqui, gente, que nós estamos trabalhando com uma criancinha de 5 anos de idade. As pessoas que têm 5 anos de idade, elas são absoluta ou relativamente incapazes? Qual a idade, professor? Repete, por favor. 5 anos. Relativamente incapaz. Elas são absolutamente. Então, vamos colocar aqui. Os relativamente são de 16 a 18. Né? Então, os relativamente incapazes, eles são assistidos. Os absolutamente incapazes, eles vão ser representados. Então, vamos lá. João da Silva, menor impúbere, neste ato, representado por sua genitora. Aí, vamos colocar o nome dela aqui, Ana, tô criando, tá, gente? Ana da Silva, brasileira, solteira, empresária, portadora da cédula de identidade tal, inscrita no CPF sob o número tal, residente e domiciliada na rua tal, e-mail tal, vem respeitosamente perante Vossa Excelência ajuizar ação de alimentos em desfavor de quem que vocês imaginam que vai ser o polo passivo dessa ação? Quem tem legitimidade aqui? O pai. O pai, que no caso seria
o alimentante. É possível, em relação aos alimentos, que, por exemplo, os avós sejam chamados, viu? São os chamados alimentos avoengos. Aqui a gente vai pedir filho pedindo alimentos para os pais. Então, em desfavor de José... Eu sou péssima para criar nome, tá, gente? José Maurício da Silva. E aí eu vou fazer também a qualificação dele. Se algum dos dados for desconhecido para nós, não tem problema. Você pode colocar isso na petição, que o dado é desconhecido, e aí caberá ao juiz adotar maneiras de encontrar esses dados. Então, ele pode, por exemplo, mandar um ofício para a Receita Federal, mandar um ofício para o Banco Central, né, para a Justiça Eleitoral, e aí ele vai conseguir encontrar o endereço, o CPF do réu, não tem problema, tá bom? Então, em desfavor de José Maurício da Silva, brasileiro, imagina que eu sei todos os dados, brasileiro, casado, empresário. Apesar que daqui para frente agora o CPF vai ser o número geral, né, professor? Sim, eu acho que vai. Vai facilitar pra caramba, né? Não, com certeza. Um número só, não precisa ficar 2, um RG, CPF, vai ser um número para o país inteiro. Concordo. E aí, pessoal, se vocês quiserem modificar o estilo da peça, tá? Na hora de entregar algum trabalho, alguma VA, por exemplo, colocando, às vezes, o tipo de ação de forma diferente, em destaque ou no canto da página, vocês fiquem à vontade, isso é tudo uma questão de estilo, viu? Então, a gente fez a qualificação dele, e-mail tal, conforme fatos e fundamentos a seguir. Antes de dar continuidade ao disposto no artigo 319, o que eu quero que vocês pensem? Que em toda petição pode ser que eu peça justiça gratuita, seja em uma petição inicial, seja em uma contestação, ou seja, sendo você autor ou réu, você pode fazer jus aos benefícios da justiça gratuita. Em quais situações? Você precisa ser pobre no sentido legal da palavra. Vocês vão perceber que o Código Civil, quando ele garante, né, o benefício da justiça gratuita, ele não fixa exatamente um valor máximo que você deve ganhar. Então, olha só, o artigo 98 do CPC, porque quem vai tratar da justiça gratuita são os artigos 98 seguintes, ele vai falar o seguinte: a pessoa natural ou jurídica brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade de justiça na forma da lei. Falou quanto que é insuficiência de recurso? Não. E aí, então, o que eu posso compreender como uma pessoa que pode ser beneficiária da justiça gratuita? A gente não tem um valor exato previsto no CPC. Se vocês abrirem hoje o TJMG para fazer uma pesquisa jurisprudencial, vocês vão achar aí um valor, por exemplo, de 3 salários mínimos e meio, tá? Sendo entendido como um teto para o benefício da justiça gratuita. Mas isso não é uma regra absoluta, não. Porque imaginem, por exemplo, uma pessoa que ganha 20 mil por mês, tá? Ela tem uma baita de uma aposentadoria, de uma renda e tal, mas ela está acometida por uma doença que ela acaba gastando 19 mil por mês para poder manter a própria vida. Essa pessoa, comprovando essa situação, não tem por que ela não ser beneficiária da justiça gratuita. Ela vai mostrar que aquilo realmente é necessário para a subsistência dela, né? Gastar aquele valor. Agora, o que já aconteceu, né, que comigo vai acontecer com vocês? Pode acontecer já algum cliente chegar e falar assim: não, mas a minha despesa é altíssima, eu não tenho condição de pagar sucumbência, o que é isso? Honorário sucumbencial, custas, perito no judiciário, eu não tenho condição, a minha despesa é muito alta. Aí você vai dar uma olhada na despesa da pessoa, né? Ela ganha tipo 30 mil, a despesa dela realmente é alta, é tipo 25 mil, mas ela paga lá 2 mil reais de condomínio, o filho dela estuda numa escola que a mensalidade é 5 mil reais, ela tem empregada, tem babá, etc. Ô, gente, aí me ajuda, né?
A despesa dela está alta porque o padrão de vida dela é alto. Isso não significa que ela seja beneficiada da justiça gratuita, que ela tenha insuficiência de recursos. Às vezes ela não está administrando o dinheiro dela como deveria, isso não é nem um problema nosso, um problema dela, mas ela não pode fazer jus à justiça gratuita, tá? E aí, sempre que você pedir justiça gratuita, não se esqueçam, juntem aos autos a declaração de hipossuficiência e a comprovação, né? Porque senão o juiz ele vai receber aquilo, apesar de existir, né, uma presunção quando você alega ser hipossuficiente, todo mundo vem pedindo de uma forma muito exagerada, então o judiciário ele tem algum crivo, viu? Pode ser que você precise apresentar imposto de renda, pode ser que você precise apresentar extrato bancário dos últimos 6 meses, contra-cheque, etc. Então, já para facilitar, para adiantar, juntem com a petição inicial e a procuração a declaração de hipossuficiência e a comprovação da renda junto com a petição inicial, tá bom? Bom, vamos continuar aqui, então. Eu vou ir partindo disso, criar um tópico aqui para falar da justiça gratuita. Mas fiquem à vontade, se vocês quiserem colocar em cima, ou depois dos fatos, depois dos fundamentos, fiquem à vontade. Isso tudo é uma questão de estilo mesmo, tá? Então, da justiça gratuita e a fundamentação será o disposto nos artigos 98 e seguintes do CPC de 2015. Alguma dúvida em relação à justiça gratuita? Posso passar? Agora, pode também, professora, o juiz, eu já vi alguns casos, ele instituir justiça gratuita e depois, no decorrer, ele extingue. E manda recolher. Pode acontecer também o inverso, tá? Às vezes a pessoa, ela ajuiza uma ação, ela não tem necessidade, ela está pagando custos, e aí, por exemplo, no decorrer do processo, ela perde o emprego, ela passa por uma dificuldade financeira, ela descobre uma doença, alguma coisa assim. Ou ainda, pode ser que haja a concessão da justiça gratuita para alguns atos, né? E não para todos, pode acontecer, tá? Sim. E aí depois, gente, então vamos voltar lá no 319 do CPC, que prevê o seguinte. Depois da gente apresentar o juízo e a qualificação das partes, eu vou para o inciso 3º. A petição inicial indicará os fatos e fundamentos jurídicos do pedido. Então, aqui eu coloquei o próximo tópico dos fatos. Sejam sucintos, sejam objetivos. Por que eu estou falando isso? Porque os fatos são a parte mais importante da petição de vocês. Os fatos mostrarão que dentro da narrativa existe possibilidade de se aplicar um dispositivo legal ao seu caso e a sua ação ser julgada procedente. Então, a narrativa que você vai trazer, ela tem que ser a melhor possível para o caso dos autos. Fiquem atentos à verdade, né, que vocês estão narrando para a pessoa, para o judiciário, para não acontecer, por exemplo, igual outro dia um cliente me procurou para saber se ele deveria recorrer ou não de uma ação. E ele falou assim comigo, nossa, fiquei muito chateado porque o advogado colocou um monte de coisa da cabeça dele e no final a ação foi improcedente. E aí eu queria saber se eu devo recorrer ou não. E aí pensem comigo. Imagine que você recebeu um cliente no seu escritório, ele te contou uma história, você reproduziu aquela história na petição inicial e depois ele fala assim, não, mas não foi isso que eu falei. E aí? Isso é um risco que a gente corre, né? Então, o que aí também, uma sugestão que eu deixo para vocês, o que eu gosto de fazer, o que eu costumo fazer? Eu costumo enviar as petições para o cliente, para falar assim, tá ok, é isso mesmo? E aí o cliente fala, beleza, pode fazer o protocolo, pode distribuir. Quando ele me fala isso, quando cair aqui, eu mando outro link, tá, gente? Quando o meu cliente ele me fala isso, ele está dizendo que ele está concordando com os termos que eu coloquei. Então, depois ele não pode falar, mas está diferente do que eu narrei para você. Há alguns casos ainda mais complexos, às vezes eu estou discutindo alguma guarda, né, alguma questão de violência doméstica, algo assim, que eu peço para que o cliente assine a petição junto comigo, para que eu não seja responsabilizada caso tenha alguma narrativa que não seja verdade. E,
Por que que é importante a gente sempre trabalhar com a verdade aqui, independentemente de, às vezes não é uma versão muito boa para você, é uma ação de risco muito grande e tal, mas a gente sempre tem que se ater à verdade para não ficar constatada uma litigância de má-fé, que é algo que vai ensejar multa para você, para o seu cliente. Então, dentro dos fatos, sejam objetivos, sejam sucintos, mas lembrem-se de que a história, ela tem sempre, vocês aprendem lá na aula de português, um começo, um meio e um fim. Essa estrutura, ela é muito importante. Vocês têm que contar ali uma história. Existem algumas técnicas chamadas storytelling, vocês vão aprender isso com a gente esse semestre, e algo muito ligado à publicidade e propaganda para prender a pessoa que está te ouvindo e que está lendo. Como é que você vai prender a atenção dela? Então, por exemplo, se eu chego aqui para dar aula para você, sexta-feira, 7h30 da noite, e eu dou uma aula assim, pessoal, o Código de Processo Civil, lá no seu artigo 98, prevê que as... Não, eu não vou conseguir prender os meus alunos. Né? Então, eu tenho várias técnicas que eu posso utilizar para prender a atenção de vocês. Eu posso levantar a voz em algum momento, eu posso falar mais enérgico em outro, eu posso fazer um gesto. Tudo isso para prender a atenção. Na parte escrita, não é diferente. Então, conte uma história realmente que tenha início, meio e fim, de uma forma técnica, objetiva, sucinta e, se for necessário, faça uso de uma técnica chamada Visual Law. Vocês também vão aprender isso com a gente esse semestre. O que é o Visual Law? É a possibilidade de você utilizar elementos visuais para facilitar a compreensão, a interpretação do julgador. Então, por exemplo, se você está trabalhando com uma ação de indenização por acidente de trânsito e você quer falar que a pessoa não parou na parada obrigatória, que ela infringiu a parada obrigatória, o que você, como magistrado, tendo, tipo, milhares de processos na sua vara, se sentiria mais à vontade, até mais disposto, né? E até com uma destreza maior para julgar aquele caso. Uma pessoa que anexou uma foto da placa de pare lá no documento de número 30, ou uma pessoa que depois indicou na petição inicial e colou a foto ali? Claro que é a pessoa que colou a foto. Né? Isso facilita muito, isso dá até uma disposição para o judiciário, para ele poder analisar o seu caso. Só cuidado, porque dentro dessa ideia, né, que o Visual Law tem para facilitar, para dinamizar a leitura, a gente não pode cometer algumas gafes, por exemplo. O que eu já vi acontecer? Advogados fazerem uso de memes em petições, achando que aquilo seria uma coisa legal, que era um Visual Law legal, né? Advogados ensinando a fazer Visual Law, todo laranja e não sei o quê, e bota um elemento aqui, um gráfico ali, não sei o quê, e a petição vai ficar parecendo um anúncio do supermercado, né? Aquelas cartilhas do supermercado com preço na promoção e tal. Não é essa a intenção. Então, cuidado, tá? Eu já vi petição ser considerada inepta por excesso de elementos visuais, porque estava tudo colorido, tudo muito grifado e etc. Não que eu concorde com uma decisão dessa, tá, gente? Mas é só para falar para vocês assim, o judiciário, ele exige da gente alguma postura. Isso é normal. O que a gente vai fazer é adotar essa postura e garantir que haja um acesso melhor ao seu caso, facilitar a análise do juiz mesmo. Só para ilustrar para vocês isso que eu estou falando, do advogado que usou meme, olha só isso aqui, gente. Um advogado escreveu o seguinte na peça. Ele utilizou uma foto do Galvão Bueno conversando, escrito, pode isso, Arnaldo? A regra é clara, não pode. E aí o advogado continua. Não há que se falar em decisão contrária, pelo simples fato de que esta, como comprova a decisão anexada na folha 46, não tem nada a pleitear nestes autos. E aí depois ele escreve de vermelho e grifado de amarelo. A única coisa a ser feita pelo juiz é a desabilitação da mesma e o deferimento dos pedidos já formulados pelo exequente. Simples assim, em caixa alta. Cuidado, tá, gente? Isso não pega muito bem, não. Então, fiquem atentos aí a alguma formalidade, narrem os fatos de uma forma objetiva, vocês podem fazer uso do Visual Law, fiquem à vontade, mas saibam dosar também, tá? Então,
por exemplo, nos fatos, neste caso, do José e do filho dele, João, a gente vai contar que João é fruto de relacionamento entre José e sua mãe Ana, né? Nascido na data tal, ele é menor de idade, como menor de idade, ele é hipossuficiente, ele é vulnerável, ele depende da contribuição dos pais para prover o próprio sustento. E o José Maurício, apesar de ter uma renda muito boa, de aproximadamente R$30 mil, conforme o portal da Transparência Anexo, vem se furtando do cumprimento das obrigações e não vem contribuindo com o sustento do seu filho. O seu filho tem uma necessidade mensal de R$4 mil por mês, conforme tabela de gastos anexa e conforme comprovantes de gastos também anexos. E como a obrigação de sustento é uma obrigação que decorre da relação paterno-filial, do vínculo paterno-filial, não restou outra alternativa senão ajuizar a presente ação em desfavor do José Maurício da Silva, do réu, né, para que sejam fixados alimentos no valor de X. E aí, neste caso concreto, qual vai ser o valor que eu vou colocar? Eu vou buscar um que seja razoável e proporcional entre a necessidade do alimentando e a possibilidade do alimentante. Então, o pai tem que ter condição de pagar um valor que seja compatível com as necessidades do filho, tá? Então, eu não vou nem escrever muita coisa aqui nos fatos, não vou colocar para vocês. Sejam objetivos, claros, narrem o caso com início, meio e fim. Usem, se possível, o Visualog para facilitar na compreensão e interpretação. Depois, pelo 319, eu vou colocar os fundamentos, também chamados de mérito. E, gente, o que eu preciso mostrar? Que a minha narrativa dos fatos tem amparo legal. Que o que eu estou dizendo tem amparo, por exemplo, na Lei de Alimentos, no Código Civil, na Constituição Federal, no Estatuto da Criança e do Adolescente. Nos fundamentos, eu vou utilizar a legislação. Eu vou utilizar doutrina, vou utilizar jurisprudência e os dispositivos legais. Então, vamos lá. Neste caso, eu vou usar o Código Civil, Constituição Federal, Estatuto da Criança e do Adolescente, e a Lei de Alimentos. Utilizei isso, vou usar também doutrina, jurisprudência. E fiquem atentos, jurisprudência é sempre no singular, porque a jurisprudência ela é um conjunto de julgados, tá? Então, se a minha ação está tramitando aqui em BH, para mim é muito interessante utilizar julgados do Tribunal de Justiça de Minas. Se eu vou para São Paulo, né, utilizem do TJSP. Eu posso utilizar também do STJ e do STF? Posso, não tem problema, é inclusive muito bom, tá? Dos tribunais superiores. Então, doutrina e jurisprudência, tudo isso dentro dos fundamentos ou do mérito. Vou encerrar essa aqui, que a nossa conexão já vai cair. Eu crio outra e mando no grupo do WhatsApp, tá bom, gente? Ok, obrigado, professora. Até daqui a pouco.